A gente viu esse efeito da contração de Lorentz nos comprimentos medidos paralelamente à direção da velocidade. E o que acontece com os comprimentos que são perpendiculares à velocidade relativa? Aí vai acontecer uma coisa bem mais simples. Perceba que, no caso da medida de comprimentos paralelos à velocidade, num dos dois referenciais, S ou S', vão ser necessários dois observadores para fazer essa medida. No exemplo que está no quadro, em S' eu precisei ter dois observadores, um que estivesse na ponta do foguete e outro na cauda, não é verdade? Então existe uma assimetria entre os referenciais S' e S. Essa assimetria é que provoca essa situação que eu estou descrevendo aqui. O tempo próprio é o tempo que pode ser medido por um único observador. De novo, S e S'. Chama a sua atenção para o fato de que daqui para frente eu estou sempre desenhando esses dois referenciais na configuração que eu chamei de standard, né? Standard significa os eixos X e X' coincidem, e as origens O e O' coincidem quando T e T' forem zero, né? Isso facilita a nossa vida. Se eu tiver um comprimento perpendicular à velocidade, a gente pode fazer a seguinte experiência de pensamento. Eu estou no referencial S, Luciano está no referencial S', nós dois temos réguas de 1 metro na nossa mão. Tá? Não estamos andando. Quando a minha régua passar pela dele, eu tenho uma machadinha, eu faço um risco na régua dele. Ele faz o mesmo na minha. Tá certo? E a pergunta é, será que se eu fizer um risco exatamente no 1 metro, se a sua régua aumentar, esse risco vai marcar essa régua num ponto abaixo do topo dela. E ao contrário, se a minha aumentar com relação à sua, é a minha que vai ter um risco marcado antes do topo dela. Acontece que nesses dois referenciais, basta um observador nos dois para fazer a experiência. Eu não preciso de dois. Certo? Então essas duas experiências, eu posso dizer que elas são próprias nos dois referenciais. Então não pode haver nem expansão nem compressão. Esses comprimentos têm que ser iguais. Tá? Esse argumento mostra que comprimentos medidos na perpendicular à direção do movimento não são alterados pela relatividade. O exemplo que eu quero fazer com você, eu quero retornar ao foguete que vai a Saturno e agora avaliar qual vai ser a distância medida pelo astronauta entre o Sol e Saturno. Lembre, qual é a distância própria nesse caso? Quer dizer, a distância entre o Sol e Saturno, ela é própria no referencial em que Sol e Saturno estão parados, um em relação ao outro, que é o referencial S, no qual a distância foi medida, e é 1,43 vezes 10 elevado a 12 metros. Então, no referencial do astronauta, essa distância será contraída. Então, no referencial do astronauta, L', essa distância será a distância, o comprimento próprio, L0, sobre gama. Isso dá 0,62 vezes 10 a 12 metros. Compare essa distância medida no referencial S' com a distância própria, né? O fator entre uma e outra, né, de aproximadamente 2 e alguma coisa, é o mesmo fator que tem entre os intervalos de tempo, claro, porque é o gama. Né? Na verdade, esses fatores são exatamente o gama. Esse é o papel do gama, então. Produzir o fator que dilata tempos e que contrai comprimentos. Já que a gente está falando nessa questão da simetria ou não ou assimetria de referenciais, imagine a seguinte pergunta. De novo, eu e o Luciano estamos em referenciais em movimento relativo. A gente antes estava com as réguas colocadas na vertical para tentar descobrir se havia mudança de comprimento. Agora vamos botar as réguas na horizontal, né? E as réguas foram produzidas igualmente. Tá? As duas tinham 1 metro, mas aí eu dei a minha para você, você começou a andar com relação a mim. Eu vou olhar para a sua e dizer, a régua do Luciano foi contraída. O Luciano vai olhar para a minha. Em relação a você, eu estou andando. O que você vai dizer da minha régua? Vai dizer que está contraída. Epa, qual dos dois tem razão? Os dois. A simetria é completa. Os dois têm razão. De fato, se você medir, se eu medir a sua régua com procedimentos de medida precisos, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir as posições das extremidades simultaneamente. Quando eu for fazer isso, eu vou encontrar um comprimento menor do que 1 metro. Você faz a mesma coisa com a minha, também vai encontrar um comprimento menor que 1 metro, aliás, igualzinho àquele que eu encontrei em você. E não há paradoxo algum.
existe uma simetria completa entre os dois referenciais. O fato de que na relatividade comprimentos se contraem quando comparados ao comprimento próprio e intervalos de tempo se dilatam quando comparados a intervalos próprios, faz com que seja possível a gente encontrar uma combinação de posição e tempo que não se altere quando eu faço medidas num referencial e no outro. Eu vou explicar isso melhor começando com um exemplo que não tem nada a ver com relatividade, com um exemplo geométrico. Vamos lembrar um pouquinho da geometria de referenciais girados um em relação ao outro. Vamos imaginar que eu tenho aqui um referencial S, e em termos de referencial S eu estabeleço a posição do ponto P. O ponto P tem coordenadas x e y. Legal? X e y em S. Agora pegue o referencial S', que é girado com relação a S. Eu peguei S e girei em um certo ângulo. Se eu for avaliar quem é a projeção horizontal, a projeção em x', nesse caso, né? Do mesmo ponto P, eu vou encontrar um valor diferente do que eu tinha encontrado para o y. Então, x e y, coordenadas de P no referencial S, são diferentes de x', y', coordenadas do mesmo ponto P, no referencial S', que é S girado de um certo ângulo. Mas uma coisa importante de você lembrar é que, apesar de x' e y' serem diferentes de x e y, existe uma coisa, um elemento geométrico que é o mesmo nos dois referenciais. E esse elemento é a distância entre o ponto P e a origem, porque a origem dos dois coincide, né? Neste caso, nós dizemos que existe um invariante geométrico quando eu faço rotação de referencial. Isto é, uma quantidade que é a mesma nos dois referenciais. E essa quantidade é simplesmente a hipotenusa de dois triângulos retângulos, né, que partilham essa hipotenusa. Ou seja, eu posso dizer que x² mais y² é x' mais y'. De alguma forma, isso tem a ver com o fato de que quando eu giro S para virar S', veja, a coordenada x aumentou. X' é maior que x aqui no meu desenho. Ao passo que a coordenada y diminuiu. Uma aumentou, a outra diminuiu, de forma que essa soma de quadrados continua a mesma. Eu vou lhe mostrar que coisa similar acontece na relatividade. Eu vou lhe mostrar que se você tiver dois referenciais, S' e S2' diferentes, com velocidades diferentes, medidas no referencial S em repouso, existe uma quantidade que permanece invariante, né? Essa quantidade é chamada o intervalo espaço-temporal. E para lhe mostrar isso, eu vou de novo voltar ao relógio de luz e descrever a trajetória do feixe luminoso nesse relógio de luz, nesses dois referenciais, né? Então, agora o relógio de luz está parado em relação a mim. Quer dizer, eu estou aqui com o relógio de luz na sua frente, eu sou S. O relógio de luz está parado em relação a S. Pá, 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 pá. S' anda para cá com velocidade, digamos, V'. Se ele anda para cá, ele vai ver o feixe de luz fazer. Tá, certo? S2' anda também para cá com velocidade V2' maior do que V'. Ele vai ver o relógio de luz fazer. Tá, verdade? Eu vou desenhar essas duas trajetórias. Aqui está a trajetória do feixe do relógio de luz num referencial. Aqui está a trajetória do feixe do relógio de luz vista no referencial que se move com relação a S com velocidade maior. Estamos juntos? O que é que essas duas trajetórias têm em comum? A altura. A altura é a mesma. Agora eu vou relembrar a você qual foi a estratégia geométrica que eu usei quando analisei o problema do relógio de luz. Vamos chamar de H essa altura? A mesma dos dois casos? E vamos ver quem são os catetos desses dois triângulos retângulos formados no referencial que eu chamei de S' e no referencial que eu chamei de S2'. Ora, a gente viu nos dois casos, nos dois referenciais, a velocidade da luz era c, a mesma. O tempo que leva o feixe de luz para ir daqui até o espelho refletor, nós chamamos de ΔT sobre 2, a metade do tempo completo, né, de ida e volta. ΔT' sobre 2, nesse caso, ΔT 2' no outro. Esse
outro cateto, esse cateto aqui, era a velocidade do referencial S' com relação a S, no qual o relógio de luz está parado, vezes o mesmo ΔT' sobre 2. Pronto. Já construímos a geometria desses dois triângulos retângulos e eu posso escrever. Esse cateto é V', ΔT' sobre 2 ao quadrado, mais o cateto vertical H quadrado, isso aqui é igual a C quadrado, a C ΔT' sobre 2, tudo ao quadrado. A mesma relação vale para o segundo triângulo, V duas linhas, ΔT duas linhas sobre 2, ao quadrado, mais H ao quadrado é C ΔT duas linhas sobre 2 ao quadrado. Essas duas relações se verificam simultaneamente. Eu vou ter o seguinte, C ΔT' sobre 2 ao quadrado, menos V' ΔT' sobre 2 ao quadrado, e embaixo eu vou ter C ΔT duas linhas sobre 2 ao quadrado, mais, menos, perdão, V duas linhas Ora, a igualdade entre esses dois números faz com que eu possa multiplicar os dois membros, por exemplo, por 4. Para quê? Para sumir com esse 2 aqui. Ó. Então, eu acabei de provar para você que a expressão C ΔT quadrado menos V ΔT quadrado é a mesma em todos os referenciais. Isto é um invariante, não mais geométrico, invariante relativístico. Tá certo? Então, se você pegar dois referenciais distintos, medir o intervalo de tempo entre dois eventos nos dois referenciais e construir aquela quantidade, você vai ver que o resultado vai ser o mesmo nos dois. Essa combinação chama-se o intervalo espaço-temporal, vou chamar de S quadrado. V ΔT é x, né? Lembre que eu estou partindo da configuração standard. Em t igual a 0, os dois tinham a mesma origem, tá? Então, V ΔT é o quanto andou em cada referencial na direção x. Então, ali, isso aqui é x', isso aqui é x duas linhas. Toma cuidado que o intervalo espaço-temporal, que eu chamei de S quadrado, pode ser um número negativo. Certo? Por exemplo, se eu estiver calculando o intervalo espaço-temporal entre dois eventos, num referencial no qual o intervalo de tempo entre eles seja próprio. Qual é o sinal de S quadrado? E se o intervalo de tempo é próprio, significa que os dois eventos acontecem no mesmo lugar, ou seja, o ΔX entre eles é 0. Isso aqui é 0, então tem um número positivo. Esse número pode dar um resultado negativo? Em que circunstâncias esse resultado será negativo? Imagine dois eventos relativísticos simultâneos num dado referencial. Tá? Se eles são simultâneos num dado referencial, qual é o ΔT entre eles? 0. Mas eles estão em posições distintas. Então, se eu estiver num referencial no qual dois eventos são simultâneos, então aquela quantidade será negativa. Imagine que eu te dê qual é a posição e o tempo em que dois eventos ocorrem num certo referencial. E eu pergunto, será que eu consigo encontrar um referencial em movimento no qual esses dois eventos sejam simultâneos? Se essa quantidade resultar um número negativo, então vai ser possível isso. Porque significa dizer que eu posso encontrar um ΔT igual a 0 com um ΔX diferente de 0.